Amém, irmã. Amém. Primeira carta, então, de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar? Senhor, ajude-nos nesse momento de exposição da Tua Palavra. Deus, nos auxilie verdadeiramente, Pai, para que toda a verdade dita aqui seja aproveitada em nós. Que o Teu Espírito Santo fale com a Tua igreja, Pai. Fale conosco, Deus. Nos transforme um pouco mais a imagem, ao caráter, ó Pai, de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa glória e nossa alegria. Título da mensagem de hoje, tá? Nossa glória e nossa alegria, aproveitando ali a última frase do versículo 20. O ministério pastoral, ele é acompanhado constantemente de dois sentimentos, não é? No ministério pastoral, os pastores precisam aprender a lidar com um paradoxo, com duas realidades que estão constantemente presentes na vida dos pastores, que é alegria e tristeza, não é? Alegria e tristeza. Dois sentimentos que constantemente fazem parte da vida do ministério de pastores. De um lado, então, a alegria. Quais são as alegrias? A alegria de apresentar uma criança, um recém-nascido para a igreja. De ver os pais se comprometendo, a igreja se comprometendo, não é? De olhar essa criança crescendo no seio da comunidade cristã, crescendo na caminhada com Cristo, amadurecendo, passando a servir, né? Nós temos aí exemplos aqui na nossa comunidade já. Isso é uma grande alegria. A alegria quando se celebra casamentos, né? Mas a tristeza quando os noivos saem da cidade, né? Mas é uma alegria quando a gente celebra casamentos, quando você mesmo em meio a uma cultura anti-casamento, você ainda pode ser instrumento da graça de Deus na vida de homens e mulheres que muitas vezes, mesmo pressionados pela cultura, ainda decidem realizar um pacto nupcial, um pacto conjugal e celebrarem ali o casamento diante de Deus. A alegria, por exemplo, também quando nós vemos a palavra, isso aqui é uma grande alegria. Talvez a maior alegria do ministério pastoral. Quando você consegue ver de forma perceptível a palavra de Deus trazendo mudança, trazendo transformação, trazendo arrependimento, levando pecadores à conversão e pessoas sendo cada vez mais parecidas com Cristo Jesus. A alegria de ser usado pela graça de Deus em famílias que muitas vezes estão se deteriorando e que são restauradas, em casamentos que estão à beira do precipício e que são restaurados, em pessoas que muitas vezes estavam na dependência de alguns vícios e que são libertos dessas dependências. Meus irmãos, todas essas coisas são motivos de muita alegria. Mas apesar das muitas alegrias, também tem outro lado da realidade do ministério pastoral que nós precisamos encarar também, que é a tristeza. A tristeza, por exemplo, do isolamento. Talvez poucas pessoas sabem, mas boa parte mesmo do ministério pastoral é feita no anonimato. Quando você, por exemplo, precisa estar sozinho, precisa estar ali na sua solitude, e dentro do ministério pastoral é preciso saber lidar bem com essa realidade da solitude. Por exemplo, enquanto os finais de semana muitas famílias estão reunidas,
celebrando o descanso, celebrando muitas vezes um almoço de domingo, celebrando festas de aniversários. Muitas vezes os pastores precisam se limitar nas suas agendas a não fazer parte desses momentos, porque eles precisam dedicar ali algumas horas de oração, de meditação, de reflexão, né, sobre aquilo que está sendo preparado para o culto dominical. Pelo menos se espera que seja assim com os pastores, né? E está também cada vez mais em alta a ideia de que os pastores precisam ter bons amigos, porque sim, é uma grande realidade. Os pastores, eles ficam muito sozinhos. E os pastores não acompanham os membros da sua comunidade somente nos seus melhores momentos de vida. Mas os pastores também acompanham os membros da sua comunidade nos piores momentos de vida. Quando, por exemplo, você precisa estar ali em um funeral, celebrando aquele funeral, muitas vezes de um grande amigo, de uma amiga sua na fé, com quem você conviveu por muitos anos, e não é simplesmente a sua presença, mas às vezes o pastor está ali com o seu coração chorando, com o seu coração sofrendo, sangrando também, mas além disso ele também precisa trazer uma palavra de encorajamento para todos aqueles ali que estão ouvindo. A tristeza também de quando nós vemos pessoas rejeitando o evangelho, porque acreditem, isso é uma grande tristeza. Mas o pastor, ele sabe que ao pregar o evangelho, a palavra de Deus nunca volta sozinha, mas ele sabe que é tanto para salvação quanto para a condenação. Paulo diz em 2 Coríntios 2,16: para os que estão se perdendo, a mensagem do evangelho é cheiro de morte, mas para os que estão sendo salvos, ela é aroma de vida. Ou seja, é triste quando pessoas rejeitam a mensagem do evangelho. Talvez seja por isso que Paulo, lá em Romanos 9:23, 9:2-3, aliás, ele diz: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Olha o que Paulo vai dizer: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Talvez seja por isso também que Jeremias, diante da situação tão calamitosa que Israel vivia, diante ali à beira da invasão babilônica, e ele olha e não tem arrependimento, e Jeremias diz: já que vocês não vão chorar pelos vossos pecados, então eu chorarei pelos pecados de vocês. Talvez seja por isso também que Jesus, na sua última semana, quando ele se aproxima de Jerusalém, diz o texto que ele olha para Jerusalém e ele chora, lá em Lucas capítulo 19. Ainda temos mais uma tristeza profunda, meus irmãos, que toma conta do coração de muitos pastores. É quando os pastores precisam dar adeus para suas comunidades, aquelas comunidades que eles já, às vezes, pastorearam por longos anos. Quando pastores plantam igrejas, fortalecem igrejas, eles sentem alegria, não é? Mas quando eles precisam dar tchau, o sentimento é de tristeza. Por exemplo, um pastor que eu gosto muito de ler, e a vida dele, Martin Lloyd-Jones, ele pastoreou durante 30 anos a mesma comunidade na capela de Westminster, e no dia 30 de maio de 1968, ele escreve uma carta de punho, né? Claro, naquele tempo ainda não se tinha a tecnologia que nós temos hoje. 30 de maio de 1968, um trecho dessa carta diz assim: há uma mistura em meus sentimentos, eu não consigo imaginar como será a minha vida daqui para frente sem pregar em Westminster, mas quando Deus chama, ele deve ser obedecido, apesar de todos os sentimentos naturais que eu sinto. Então, são sentimentos que fazem parte do ministério pastoral. Um misto de alegria, um misto de tristeza, e esses dois sentimentos acompanhando a vida desses homens constantemente. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque o texto que nós temos na nossa frente aqui, nesses poucos versículos, é Paulo colocando agora diante da igreja dos Tessalonicenses exatamente aquilo que ele sente. Ele já vem falando sobre a igreja. Ele já vem dando motivos e motivos de gratidão sobre a igreja. Mas agora Paulo, ele
quer expor um pouco daquilo que está no seu coração sobre aquela comunidade ali. Não é? Ou seja, até agora então Paulo louva a Deus. Ele dá graças pela fé, que era uma fé operante, pelo amor dessa igreja, que era um amor dedicado, porque eles tinham uma esperança mesmo em meio à perseguição, uma esperança triunfadora, pela perseverança deles em meio às perseguições, porque mesmo estando ali, sendo perseguido com os pés na terra, eles esperavam do alto dos céus o Cristo que um dia iria buscar eles, ou seja, com os pés na terra, mas com os olhos dos céus. Então agora Paulo louva a Deus, dá graças a Deus por essa igreja, mas chega um momento que ele coloca o seu coração para fora. Por quê? Porque ele não está em Tessalônica. Ele sente o peso de, nesse exato momento em que ele escreve 1 Tessalonicenses, ele se encontra distante dessa igreja, separado desses irmãos. Por isso que no verso 17 ele fala assim: com muito mais empenho, com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Há um desejo ardente no coração do apóstolo Paulo de querer voltar à igreja dos Tessalonicenses. Mas a grande pergunta é: por que Paulo não consegue voltar? O versículo 18 diz: porém, Satanás nos barrou o caminho. Então, o distanciamento não era um desejo de Paulo, era o desejo de Satanás. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós temos algumas lições importantes aqui para a gente nesses poucos versos. No começo do verso 17, Paulo começa, ele diz: e nós, irmãos, né? Se a gente olhar os versículos anteriores, os versículos de 13 a 16 que nós vimos semana passada, que ainda deve estar fresquinho, né, na mente de vocês. Nos versículos anteriores a gente vê que Paulo ele vem falando dos judeus que foram incrédulos, dos judeus que rejeitaram a mensagem, que perseguiram os cristãos, como ele diz, esses judeus eles mataram os profetas, eles mataram Cristo Jesus, o Senhor, eles impediram que a mensagem fosse pregada, né? Ele diz que eles encheram a medida de seus pecados, e Paulo termina dizendo que a ira de Deus caiu. O julgamento de Deus, a punição de Deus, caiu sobre eles definitivamente. E aí então Paulo fala: e nós, irmãos, nós não somos assim. Nós não somos desse caminho, não seguimos esse caminho. E aí ele continua, ele vai falar: e nós, irmãos, estando separados de vocês. Eu não sei qual é a sua tradução, mas se a tua tradução for a Almeida atualizada, que é minha, a palavra que aparece aí: e nós, irmãos, estando separados de vocês. Mas talvez a melhor tradução seja da Revista Atualizada, que vai dizer: e nós estamos orfanados de vocês. Orfanados. Então Paulo está falando: irmãos, estamos orfanados de vocês por breve tempo. Se nós olharmos alguns versículos da carta aqui de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai se apresentar como um pai para essa igreja. Outra vez ele se apresenta como uma mãe. Olha o verso 7 do capítulo 2, ele diz assim: como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. Era assim o tratamento de Paulo com essa igreja. No capítulo 2, verso 11, ele vai dizer: vocês sabem muito bem que nós, né, Paulo, Silas e Timóteo, nós tratamos a vocês como um pai trata o seu filho. Ou seja, se Paulo se via como uma mãe, como um pai, e realmente era dessa maneira que Paulo, Silas e Timóteo, a maneira que eles trataram essa igreja como uma mãe, como um pai, o que acontece quando filhos não têm mais mãe ou pai, ou não tem mais os dois? Eles se tornam órfãos. Esse distanciamento fez com que eles então se tornassem órfãos, abandonados. O que é uma criança sem cuidado de um pai e de uma mãe? Ele não tem mais o cuidado necessário, está vulnerável, se encontra desprotegido. Então, uma primeira aplicação, meus irmãos, que nós
podemos fazer aqui é de que não existe a ideia de que muitos têm falado, pregado, a ideia de que, sim, a igreja, ela pode existir sem a presença pastoral. De que sim, uma igreja ela pode caminhar para a maturidade, pode caminhar muito bem sem a presença da figura de um pastor, sem uma condução pastoral. Só que aqui Paulo mostra algo para a gente. Qual é a realidade de uma igreja sem a condução pastoral? Qual é a realidade de uma igreja que não tem ali, podemos dizer assim, o seu presbítero coordenador, aquele que se dedicará para a obra, para o ministério pastoral de forma integral? É uma igreja que se encontra desprotegida. É uma igreja que se encontra abandonada. É uma igreja que se encontra vulnerável. E outra figura que nós podemos trazer tranquilamente, como o Mateus trouxe aqui já no Salmo 23, qual é a forma que as Escrituras geralmente usam, a figura que as Escrituras geralmente usam para o povo de Deus, que nós somos como ovelhas, como um rebanho de ovelhas. E um rebanho de ovelhas precisa do quê? Precisa da voz do seu pastor. Quem é o nosso supremo pastor? É Cristo Jesus. Mas tem os homens a quem são, podemos dizer tranquilamente, os copastores de Cristo, né? Aqueles que representam Cristo para a comunidade. Então, Paulo coloca que uma igreja sem uma voz de comando, sem a voz do seu pastor, é como um rebanho de ovelhas que fica à mercê dos falsos mestres. Uma igreja que fica à mercê dos lobos. Outra aplicação é que nós precisamos perceber que para Paulo estar ausente da igreja é antinatural. Para Paulo estar ausente, para Paulo estar distante da igreja, nunca é algo normal, nunca é o padrão, é uma violação da realidade de um cristão, é uma ruptura da realidade de um cristão, é uma transgressão. Assim como uma mãe, por exemplo, que não pode abandonar um filho, assim como um pai que também não pode abandonar um filho, porque o que acontece? Os filhos se tornam órfãos, vulneráveis, desprotegidos, sem direção. Então Paulo está dizendo, olha, quando nós nos afastamos da igreja, mas não é só a figura pastoral, quando nós como rebanho de Deus, nós uns aos outros, quando nós nos afastamos da igreja, essa é a sensação, e que não deveria ser assim. Então eu chamo a atenção, meus irmãos, para esse fato. Por quê? Porque é o perigo do tempo que nós estamos vivendo. E esse perigo de se achar que se pode viver sem uma comunidade cristã tranquilamente, ela já vinha existindo. Mas o que aconteceu na pandemia? Acelerou esse tipo de sentimento. Porque o que nós vivemos na pandemia é exatamente isso. Nós nos distanciamos. Nós vivemos ali uma espécie de Babilônia, né? Como se nós estivéssemos cativos na Babilônia, sem poder nos reunir com o povo de Deus. Então é algo antinatural. E a pandemia acelerou esse tipo, fez com que muitas pessoas passassem a pensar, sim, é possível ter um tipo de espiritualidade saudável em casa. Então, a palavra de alerta é, meus irmãos, cuidem do coração. Nesse sentido, cuidem do coração. Porque, acreditem, você pode aderir a essa ideia facilmente. Você pode se acostumar com essa ideia facilmente. Você pode criar o hábito de não estar presente facilmente. O seu coração, como o meu coração, pecador, enganoso, transgressor, ele pode se acostumar com a ideia contrária
Aqui o autor de Hebreus diz para a gente, ele diz, olha, não deixem de congregar como é o costume de alguns. Ou seja, não é algo novo, não é algo do nosso tempo, é algo que faz parte do coração do ser humano. É algo que faz parte do coração caído do cristão. Não querer compromisso com a comunidade cristã. Você pode ter o seu tipo de espiritualidade, seja ela como for, na sua casa, mas acredite, você não vai atingir a maturidade que você deve atingir sem participar de uma comunidade cristã. Tem muitas coisas difíceis, complicadas? Tem, e não é de mim, mas tem muito mais benefícios do que coisas ruins. Tem muito mais a se aproveitar do que coisas ruins. Tem muito mais para você ser abençoado pela presença de Cristo em nosso meio, pelos irmãos que se encontram aqui dominicalmente, do que você não aproveitar estando fora. Acredite, não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus que diz isso. Então, lembre-se, meus irmãos, a unidade do corpo de Cristo, ela foi nos dada, ela foi nos entregue. Nós precisamos preservar essa unidade. Como que a unidade do corpo de Cristo foi conquistada? Não foi por dinheiro, não foi pago por bens materiais, não foi conquistado por coisas desse mundo. Mas a unidade do corpo de Cristo foi conquistada através da vida do Filho de Deus, sendo entregue na cruz do Calvário. E o preço foi cada gota do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, sendo derramada, para que hoje nós pudéssemos ser igreja e aproveitarmos das bênçãos da comunhão, que o Mateus muito bem disse aqui no Salmo 23. Das bênçãos onde nós encontramos vida, onde nós encontramos restauração, onde nós encontramos transformação, onde nós conseguimos encontrar esperança mesmo em meio aos dilúvios da nossa vida. É na comunidade. Durante a pandemia, foi muito engraçado, porque de repente tudo se fechou, e aí a gente estava pregando, olhando para uma câmera, e era muito estranho. Porque a gente tinha que pregar para uma câmera como se estivesse olhando para os olhos de vocês. E nunca vai ser a mesma coisa. Porque é aqui, meus irmãos, que os olhares se encontram. É aqui que, claro que não se resume somente aqui, mas é aqui que também grande parte da comunhão acontece. É aqui onde nós se encontramos com as nossas alegrias e derrotas, mas também, com as nossas tristezas e derrotas, mas também com as nossas alegrias e vitórias. E nós comungamos de tudo isso, e em meio a tudo isso, como igreja, nós continuamos seguindo a Cristo Jesus, o nosso Senhor. É aqui, meus irmãos, que os nossos corações se encontram, que as nossas fés se encontram e a gente se torna testemunho um para o outro. Um de que na alegria ele não deixou de seguir a Cristo por nada, e o outro de que na tristeza ele continua perseverando e olhando para Cristo, e não o deixando por nada também. É aqui, meus irmãos, que nós aprendemos a ser perseverantes uns com os outros, a curar uns aos outros, a orientar uns aos outros. E aí no verso 17, Paulo continua, ele fala, olha, nós estamos longe dos olhos de vocês, mas perto do coração. Por que longe dos olhos? Porque Paulo teve que fugir de Tessalônica. Lembra? Lá em Atos capítulo 17 vai narrar essa história para a gente. Paulo teve que fugir. Paulo passou por perseguição. Foi imposta uma lei uma lei judaica sobre Jason, um homem. Paulo, Silas e Timóteo e os discípulos se reuniam na casa desse homem, Jason. Eles podiam dormir ali, descansar ali, se alimentar ali. E foi imposta uma lei sobre Jason que eles não poderiam mais estar na casa dele. Então Paulo também não poderia mais voltar para Tessalônica. Ele diz, olha, nós queremos voltar, mas agora vocês se encontram longe dos nossos olhos. Mas ele diz, olha, uma declaração belíssima, ele diz, vocês estão perto do coração. Longe dos olhos, mas perto do coração. E semana passada a gente já viu que grande parte dessa carta pequena, grande parte, é uma grande oração de Paulo,
que começa no capítulo 1 e termina lá no capítulo 3. Uma carta de 5 capítulos. E então, perto do coração, quando Paulo diz isso, a gente só pode deduzir uma coisa. Sobre o que Paulo está falando? Sobre oração. Paulo orava por eles. 1 Tessalonicenses 1:2, Paulo diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês. Capítulo 2, verso 13, Paulo diz: olha, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus por vocês. Capítulo 3, verso 9, Paulo diz: pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês. Capítulo 5, verso 23, na despedida, Paulo vai falar: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Paulo ora, né? Então, perto do coração, o que Paulo está falando? Olha, eu oro intencionalmente, eu oro incansavelmente, eu oro incessantemente por vocês. O que isso diz para a gente, meus irmãos? Que a oração, portanto, é a demonstração da realidade de que, se nós carregamos uns aos outros perto dos nossos corações, nós sabemos se de fato os nossos irmãos da fé estão perto do nosso coração quando nós oramos por eles. E talvez você pode pensar: pastor, mas eu não vou com a cara do fulano de tal. Não, eu não gosto da fulaninha, não gosto do fulaninho, e eu não consigo orar por ele ou por ela. Complicado, né? Mas aí eu te diria: então, é ali que você precisa orar. É por ele, justamente por ele, é justamente por ela que você precisa orar. E isso não quer dizer que Deus vai mudar o irmão ou a irmã, mas isso quer dizer que Deus ele vai mudar o seu coração, porque é justamente o seu coração que precisa mudar. E aí, quando você se perceber, o que vai acontecer? Você vai ter esse irmão ou essa irmã perto do seu coração. Meus irmãos, uma das maiores demonstrações de amor que um cristão pode ter pelo seu irmão ou sua irmã na fé é o fato de que você se ajoelha ou de que você separa algum tempo para orar pelos seus irmãos. E até mesmo, Jesus diz: amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Ou seja, nós encontramos amor e oração em uma mesma frase. Então, é quando nós oramos uns pelos outros que o amor vem. Então, nós precisamos aprender com Paulo. Como que nós mantemos os nossos irmãos perto do nosso coração? É muito mais do que tomar um café. Isso também faz parte. É muito mais do que se reunir e partilhar de uma refeição. É muito mais do que dar boas risadas. É muito mais. Tudo isso é muito importante. Mas é quando você, lá no seu secreto, é quando você, em uma conversa no particular, você diz: vamos orar. Senhor, eu quero orar por esse irmão, por essa irmã. Senhor, eu quero orar por cada irmão da nossa comunidade. E aí trazer esses irmãos para perto do seu coração. Principalmente pastores, né? Porque pastorear é aprender a ter cada membro perto do seu coração. Jeremias 3,15 fala assim: darei a vocês pastores segundo o meu coração. Portanto, ser um pastor segundo o coração de Deus, que é amor, né? Obviamente esse pastor ele precisa aprender a amar o seu povo. Então esse pastor ele precisa aprender a lutar contra os seus próprios pecados internos. O pecado da imparcialidade, o pecado do egoísmo, o pecado do orgulho, o pecado da preguiça, não é? O pastor ele precisa aprender a lidar com pressões internas, pressões externas de gerenciamento, de organização, de coisas administrativas, do ritmo que às vezes se torna alucinante. O pastor ele precisa aprender a lidar às vezes com críticas, com impaciência das suas ovelhas, não é? Os pastores devem lutar com tudo isso, para também trazer os membros da sua comunidade para perto do seu coração. E aí o versículo 17, Paulo continua: com muito mais empenho e grande desejo procuramos ir vê-los pessoalmente. Qual que era o desejo de Paulo?
O desejo de Paulo é ver esses irmãos. Não apenas conversar por carta. Para isso não basta para Paulo. Ele quer estar presente, ele quer olhar nos olhos, ele quer ter contato, ele quer ter comunhão física com esses irmãos. É um desejo ardente de Paulo. Então aqui nós também aprendemos, meus irmãos, que pastorear deve ser sempre contemplar duas faces: a de Deus e a do próximo. De Deus por quê? Porque o pastor ele deve estar cada vez mais maravilhado. O pastor ele deve estar cada vez mais face a face com Deus. Isso quer dizer crescer em conhecimento, crescer em amor, crescer em intimidade. Mas ao mesmo tempo que ele cresce face a face com Deus, ele também não quer abandonar a face do próximo. Em 2 Coríntios, Paulo ele diz que ele foi até o terceiro céu. Ele viu coisas que ele não pode explicar. Ele ouviu palavras que são indizíveis, né? Mas que agora ele se encontra em uma agonia. Ou seja, ele foi até o terceiro céu, ele contemplou a face de Deus, mas agora nesse momento ele se encontra em uma agonia, porque ele quer contemplar a face do próximo. De novo, na época, e não tem como não lembrar disso aqui, porque acho que é o mais próximo que nós vivemos como geral, como comunidade, como igreja, né? Na época da pandemia nós vivemos isso, algo inusitado. Nosso relacionamento, graças a Deus pela tecnologia, mas se limitou a isso. Mas nada substitui isso aqui, meus irmãos, nada substitui isso aqui. Quando um coração é tocado pelo outro, né? Então olha só, vimos o desejo de Paulo, e agora nós vamos ver o inimigo de Paulo. Olha o verso 18. Paulo vai dizer: por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Eu não sei, eu já me perguntei muitas vezes o que será que quer dizer isso aqui, né? Satanás nos barrou o caminho. Não sei se alguma vez você se deparou com essa leitura, e você também já deve ter se perguntado o que quer dizer isso aqui, por que Satanás barrou o caminho de Paulo. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, a palavra que ele traz aqui é como uma palavra do âmbito militar. É como os exércitos combatiam, exércitos às vezes maiores que queriam chegar até algum lugar do seu país, da sua nação, até algum ponto fraco. E aí então, o exército, para defender a sua nação, ele ia criando barreiras, fazendo muitos buracos. Como é que é o nome daquelas? Trincheiras, obrigado. O exército ia fazendo um monte de trincheiras e trincheiras fundas assim pelo caminho, para impedir a chegada ou para dificultar. E também ia jogando muitas pedras grandes pelo caminho, para que o exército inimigo não conseguisse chegar até onde queria. Então que esse caminho fosse obstruído. O que Paulo está falando aqui é que o diabo é um ser poderoso. E ele usa de um impedimento, de uma obstrução sobrenatural. Por isso que ele diz, ele nos barrou, ele nos obstruiu o caminho. E a grande pergunta é, como é que Satanás obstruiu o caminho de Paulo? Alguns vão dizer que é por causa de uma conspiração que Paulo sofre, que está explicado lá em Atos 17. Outros vão dizer que Satanás barrou o caminho de Paulo através do espinho na carne, porque Paulo fala que é um mensageiro de Satanás que o esbofeteava a todo momento. Então, por causa disso, Paulo não conseguiu sair de onde ele estava e ir até lá. Outros vão dizer que é por causa daquela proibição legal que os judeus deram a Jason de não poder receber Paulo e os demais na sua casa. Outros vão dizer que quando Paulo estava em Corinto, a igreja de Corinto era tão problemática, que Paulo teve que ficar lá por um longo tempo para resolver todas aquelas coisas. Então ele estava obstruído, impossibilitado de voltar a Tessalônica. Qual é a resposta? Não sabemos. Não tem como ter certeza, o texto não fala, e onde o texto se cala, a gente se cala. Mas fato é, Satanás barrou
o caminho. Uma outra observação é que Paulo não era cético, não era incrédulo quanto à realidade do mundo espiritual, tá? Paulo acreditava assim na existência, na operação de Satanás, porque a Bíblia fala sobre isso muitas vezes. A Bíblia apresenta os seus nomes, diz que é o diabo, serpente, Belzebu, príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar, o maligno. A Bíblia diz em Colossenses 1,16 que o diabo é um ser criado. Em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja, Satanás é uma criação de Cristo, mas não caído, né? Não caído, ele cai depois. Como um anjo caído, a Bíblia diz que ele já aguarda a condenação. 2 Pedro 2,4 diz que Deus não poupou os anjos que caíram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o dia do juízo. A Bíblia diz que ele tem intelecto. Bíblia diz que ele tem a sua astúcia, que assim como ele enganou Eva no princípio, ele continua enganando a muitos, lá em 2 Coríntios 11:3. A Bíblia diz que ele tem emoção, vontade, e também diz, e para isso é bom, né? Que a gente tenha essa consciência, Satanás não prevê o futuro, tá, irmãos? Isaías 46:10 diz assim: o Senhor diz, não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncia as coisas que vão acontecer. Portanto, quem sabe que vai acontecer, quem anuncia as coisas que vão acontecer é somente Deus. Satanás também, fiquem tranquilos com relação a isso, Satanás não lê a nossa mente, tá? Lá em Daniel, quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele diz: só há um Deus que revela os mistérios, que faz saber o sonho do rei. Outra observação é que Satanás milita contra a igreja. É uma realidade da qual nós participamos. Satanás milita, ele combate a igreja. Ele persuadiu, por exemplo, Ananias e Safira, lembra de Ananias e Safira, o casal que mente diante dos apóstolos? Diz o texto que ele mentiu para o Espírito. E aí, primeiro Ananias e depois Safira, eles caem mortos ali diante dos pés dos apóstolos. Ele persuadiu os membros de Corinto a praticar imoralidade sexual. Ele tentou Paulo, como eu já disse, infligindo a Paulo o espinho na sua carne. Ele, como diz o nosso texto aqui, impediu Paulo de ir a Tessalônica. Satanás, ele persegue os crentes de Esmirna. O Apocalipse diz que ele engana as nações da terra. Ele se disfarça de anjo de luz e ele é o agente da apostasia, o agente do anticristo. Está pegando tudo, Bernardo? Ele é o agente do anticristo. E nós sabemos pela Bíblia, meus irmãos, que ele pode arruinar a vida das pessoas. Tem casos que nós encontramos no Novo Testamento que algumas pessoas possessas ficavam cegas, outras paralisadas, outras tinham convulsões, outros tinham desejos por se autodestruírem, outras tinham uma força sobre-humana, insanidade, comportamentos bizarros. Ou seja, tudo isso a Bíblia nos revela. Por isso que quando Paulo está diante dessa situação, ele diz: Satanás nos barrou o caminho. Mas, diante disso, nós também precisamos ter uma outra percepção. O que nos chama a atenção aqui é o entendimento de Paulo dessa situação. É o discernimento espiritual de Paulo. Porque não é a primeira vez que Paulo diz que ele foi barrado em um lugar. Em Atos 16:16, o desejo de Paulo era ir para a Ásia. Mas ele diz: o Espírito de Deus, o Espírito Santo nos impediu. E aí quando ele tem aquele sonho com um varão macedônio pedindo ajuda, né? Romanos 1:13, Paulo diz para a igreja de Roma: eu tenho vontade de visitar vocês, mas até agora eu fui impedido. Ele não diz o porquê que ele foi impedido, mas ele está impedido, né? O que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, é que Paulo tem esse discernimento. Ele é impedido, ora ele entende, Deus está me impedindo, o Espírito Santo está me impedindo. Ora, ele também entende, olha, é Satanás que está me impedindo. Você já teve essa experiência? Já teve esse discernimento, esse entendimento de olhar para alguma situação e falar: olha, isso é o dedo de Deus aqui. Não, aqui agora é o dedo de Satanás, né?
Por que é importante isso aqui para a gente, meus irmãos? Porque nós estamos em uma era moderna, em uma era pós-moderna já, na verdade. E nessa era da pós-modernidade, ou de um mundo... A pós-modernidade é quando o ser humano ele é guiado mais pelos seus sentimentos do que pela razão. Mas nós somos muito fruto ainda do tempo moderno. E o tempo moderno trouxe o desejo do ser humano, do homem, de ser guiado somente por aquilo que se pode explicar cientificamente. Ou seja, se a ciência me provar, eu sigo; se a ciência não me provar, eu não sigo. Então, o cientista é como se ele se tornasse uma espécie de sacerdote para a humanidade. Aquilo que o cientista me diz, eu acredito. Aquilo que ele não me diz, eu não acredito. E nós, como bons reformados, a gente olha para a ciência e a gente não exclui a ciência, porque nós entendemos sim que a ciência é uma parte da graça comum de Deus sendo derramada sobre a humanidade, fazendo com que homens descubram coisas que antes não descobriam, e que faz a nossa vida se tornar melhor, em certo grau. Mas a grande questão, meus irmãos, é que a ciência roubou a realidade do sobrenatural. E o homem passou a ser guiado somente por aquilo que racionalmente ele pode explicar. Então, como ver se é ação de Deus? Como discernir se é ação de Satanás? Não, eu só acredito naquilo que me é materialmente explicado. Mas se a gente pegar as Escrituras, nós vamos encontrar uma outra realidade. Se nós pegarmos os livros, os clássicos, nós vamos ver que desde sempre os pastores sempre explicaram para os seus membros sobre a realidade espiritual, sobre a existência de um leão que ruge ao nosso derredor, procurando a quem devorar. Se você já teve contato com o livro de John Bunyan, do O Peregrino, você vai perceber que grande parte do livro O Peregrino é John Bunyan guiando ele dentro de uma luta espiritual, onde ele enfrenta Satanás e as suas hostes e as suas armadilhas e as suas armas. Então, essa realidade espiritual existe, essa batalha existe contra a nossa fé. A Bíblia ainda nos revela outras coisas sobre Satanás. Hoje nós temos um estudo de demonologia. Primeiro, ele é um mero agente. Irmãos, essas coisas são muito importantes, tá? A gente ter essa percepção correta, porque isso está muito deturpado no meio evangélico, principalmente. Primeiro ponto, então, Satanás é um mero agente nos planos divinos. Deus o criou, Deus o sustenta, Deus o governa. Lutero tem uma explicação muito legal para a gente entender a ação de Satanás no mundo. Ele diz que o diabo é como um cachorrinho que está acorrentado, está preso em uma corrente e Deus o guia, Deus o segura pela sua corrente. E ele só vai até onde Deus o permite. É basicamente isso, tá? Lembre-se da história de Jó, por exemplo. Parece que, quando nós olhamos a história de Jó, parece que quem está arruinando a vida de Jó é quem? É Satanás, é o diabo. Mas perceba, leia os primeiros 2 capítulos de Jó. E aí você vai perceber que é o Senhor quem diz, quando Satanás, depois de passear pela terra, volta diante do trono de Deus, e é Deus quem chama a atenção de Satanás para Jó. Ele diz: você viu o meu servo Jó? Você percebeu o meu servo Jó? Homem piedoso, homem íntegro. E aí Satanás fala: mas é claro, ele é abençoado em todas as coisas, ele é próspero, deixa só ele perder todas as coisas para ver se ele não vai começar a te amaldiçoar. E aí Deus fala: então vai, eu deixo, só não tira a vida dele. Ou seja, Satanás atua dentro de um limite que Deus dá. Satanás atua porque Deus o está governando, Deus o está delimitando onde ele pode ou não pode ir. Ele só vai até onde ele é destinado a fazer. O fato é que Deus tinha um plano para a vida de Jó. E Satanás é agente de Deus nesse plano divino. Sabe quando alguém vai evangelizar e fala: Deus tem um plano para a sua vida?
Você não vai falar, né, que Deus vai usar Satanás para tratar o caráter dele. Mas muitas vezes é isso que Deus nos mostra, meus irmãos. Lembra da história de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 24? Nós vemos que a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e incitou Davi a fazer um censo. Mas quando a gente vai em Crônicas, capítulo 21, narrando a mesma história, com um pouco mais de profundidade, o cronista ele diz que Satanás levou Davi a fazer o censo. Ou seja, quem levou Davi a fazer o censo? Foi Deus ou foi Satanás? Ou foi Satanás permitido pelo plano divino, pela ação divina? Satanás, como um agente divino, incitou Davi a fazer o censo. Uma história mais conhecida para a gente, a história de Jesus, lá em Mateus 4. Diz que ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação não era um plano diabólico, a tentação de Jesus era um plano divino. Paulo diz aqui, Satanás nos barrou o caminho, mas ele ora para que o caminho seja aberto. Capítulo 3, verso 11, ele diz, o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho para poder ir visitar vocês. Paulo sabia que era Satanás atuando, ele teve esse discernimento, mas ele sabia com quem conversar, para que Satanás parasse de barrar. Ele não disse, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele disse, Senhor, me abra o caminho. Senhor, tira essa obstrução, tira Satanás da jogada e permita que eu vá visitar a sua igreja. Então, Paulo sabia com quem falar, e ele fala com aquele que é o governante de todas as coisas. Outra coisa que precisamos lembrar é que Cristo triunfou sobre Satanás naquela cruz. Isso também é muito importante, isso é essencial. Cristo triunfou, embora nós temos esse agente que é um agente diabólico, inimigo de Deus, inimigo da nossa fé, mas nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que Cristo Jesus triunfou sobre ele naquela cruz. A promessa lá de Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher pisa na cabeça da serpente, ao mesmo tempo que ele tem o seu calcanhar ferido. Isso já aconteceu na história. Então Cristo já teve o seu calcanhar ferido, já teve o seu corpo traspassado, Cristo já se fez maldito em nosso lugar, naquele ato horroroso na cruz, nesse símbolo de fraqueza e humilhação, mas exatamente nesse símbolo de fraqueza e humilhação de Deus, onde Cristo Jesus, o Filho amado de Deus, conquista a vitória por nós sobre Satanás. Por isso que Colossenses 2,15 diz, na cruz ele despojou os principados e potestade. Publicamente, Cristo na cruz, ele os expôs ao desprezo. E ele triunfou sobre eles. Na cruz, Cristo os expôs à vergonha, ao desprezo. Na cruz, a visão de que nós temos é de que Cristo estava sendo humilhado, mas não. Mas era o pecado, era a morte. Era Satanás que estavam sendo postos como vergonha, como humilhação para toda a realidade. Então, a boa notícia do Evangelho, meus irmãos, é que sim, nós éramos presas fáceis desse inimigo. Se Deus não tivesse feito nada em nosso favor, nós passaríamos a eternidade com o inimigo das nossas almas. Que sim, nós éramos totalmente indefesos para os dardos inflamados desse inimigo, mas Deus atuou na história, em nosso favor, sacrificando o seu próprio Filho em fraqueza, em nosso lugar, para vencer esse inimigo. Portanto, o Evangelho nos garante que se somos livres, não é pelo que nós fazemos. Se somos livres desse inimigo, é por aquilo que Cristo já fez por nós. Mas nós nos encontramos em uma batalha? Sim, mas é uma batalha de uma grande guerra que já foi vencida, tá? Vimos o desejo de Paulo, vimos o inimigo de Paulo e agora verso 19 e 20, a glória de Paulo.
Pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Paulo diz para a igreja. Sim, vocês, a igreja, vocês são realmente a nossa alegria, a nossa coroa, a nossa glória e a nossa alegria. Então, Paulo ele usa substantivos para a igreja. E ele usa os melhores substantivos, ele usa esperança, alegria, coroa que nos gloriamos. A visão de um pastor sobre a sua igreja. A visão de um pastor como Paulo que ama a sua igreja. Por que desejo estar com vocês? Paulo está falando, não é? Por que eu desejo ver vocês pessoalmente? Paulo diz, olha, porque vocês são minha esperança, vocês são minha glória, vocês são minha coroa, vocês são minha alegria. Então, meus irmãos, Paulo ensina a todos nós, que se nós temos algo em que nós devemos nos alegrar, se temos algo em que nós devemos nos gloriar, todos juntos, é nos gloriar na realidade de que nós pertencemos à igreja de Cristo Jesus. Com Paulo nós aprendemos a importância desse desejo de ver a face de Deus, mas de ver a face dos nossos irmãos. Com Paulo nós aprendemos esse desejo que nós precisamos desenvolver de amar a igreja de Cristo Jesus como Ele amou a igreja. Então, uma outra observação é que Paulo deseja passar toda a eternidade contemplando a face deles. Não somente aqui, Paulo diz, mas ele diz, olha, vocês são a coroa em que nos gloriamos, na presença do nosso Senhor Jesus e na sua vinda. Ou seja, em outras palavras, Paulo está falando, olha, quando Cristo vir, eu não quero saber das ruas de ouro, dos muros cheios de pedras preciosas, né? Porque tudo isso não vai ter importância nenhuma lá. Eu vou ter a presença de Cristo, mas eu também desejo ter a presença de vocês comigo por toda a eternidade. Né? O desejo de Paulo pela igreja de Cristo é isso, meus irmãos. Por isso que ele vê a igreja como coroa, como glória para a sua própria vida, onde ele tem onde se gloriar. Paulo diz, vocês são minha coroa. Se eu posso receber algum prêmio na eternidade, Paulo está dizendo, além da presença do Senhor Jesus, que seja vocês, que seja a igreja. Já pensaram sobre isso, meus irmãos? A gente espera Cristo ansiosamente, não espera? A gente espera pela volta do nosso Senhor. A gente deseja a volta do nosso Redentor e a gente precisa sim pensar sobre isso, desejar que esse dia volte. Mas Paulo também nos ensina a ansiar pela volta de Cristo, porque nós estaremos juntos por toda a eternidade. Mas Alan, fica tranquilo, ela não vai precisar fazer encanamento, tá? Não vai precisar cavar terra para construir mourão, né? Né, Jonathan? Lá a cidade já nos está preparada, a nova Jerusalém. A noiva ataviada, perfumada, purificada por Cristo Jesus. Nós estaremos juntos, meus irmãos, livres da presença do pecado. Então, concluindo, se você que está aqui hoje, talvez ainda não tenha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer que você tem muitas razões para ter medo desse inimigo, porque Satanás ele é mais forte do que você. Satanás ele é mais forte do que eu. Satanás é mais forte do que qualquer um de nós. A nossa única esperança contra esse inimigo, meus irmãos, é estando em Cristo Jesus. Eu não gosto de usar medo para pregar o Evangelho. Eu acho que é a primeira vez, mas o texto ele nos leva a isso. É uma realidade que nós precisamos encarar. Você tem um inimigo na sua frente, então creia em Jesus, que venceu esse inimigo por você. Segundo e último, todos nós que cremos em Cristo, que nós venhamos amar a sua igreja, não é? Que a igreja de Cristo seja a nossa esperança, seja a nossa coroa, seja a nossa glória, seja a nossa alegria.
Porque, irmãos, um dia nós estaremos todos juntos para toda a eternidade. Então, bendito seja a igreja de Cristo Jesus. Bendito seja a volta desse Cristo. Amém? Podemos nos colocar de pé? Ore ao Senhor, aplique essa verdade ao seu coração, tenha a oportunidade de conversar com o Senhor sobre tudo o que você ouviu essa noite. Senhor, que nós, motivados pela Tua verdade, muito mais do que isso, mas verdadeiramente transformados por ela. Tudo que Paulo nos ensina essa noite, Senhor, através da Tua palavra, sobre sermos igreja, sobre a importância de desejarmos cada vez mais esse momento. Não somente esse momento de culto, Senhor, mas sermos igreja de fato. Servindo uns aos outros, crescendo uns com os outros, desafiando uns aos outros, Senhor, nos encontros de alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, mas saber que estamos juntos perseverantes, porque o Senhor derrama abundantemente da sua graça sobre nós. E domingo a domingo nós podemos ver essa graça abundante sobre todos nós, Senhor. Temos um inimigo? Temos, mas que bom saber, Pai, que essa batalha está vencida, que o Senhor venceu essa batalha por nós. Bom saber, Senhor, que é o Senhor que habita em nós. Nós somos habitação do Teu Espírito Santo e que nada pode invadir essa habitação celestial que somos nós, a Tua igreja. Temos um inimigo, ele é mais forte que nós, mas o Senhor o derrotou na cruz, expondo o Senhor a ignomínia, a vergonha, triunfando sobre ele e nos livrando de todo o poder dele. Pai, obrigado, Deus, por enviar o seu Filho. Pai, que nós sejamos desejosos de ser igreja, de viver igreja, desejosos cada vez mais para que o Senhor volte, não simplesmente porque nós seremos também livres do pecado, mas porque nós seremos sim igreja livre do pecado para toda a eternidade e desfrutaremos de ser igreja de uma forma plena, Senhor, talvez como nós nunca pensamos ou imaginamos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos conforta, que nos desafia, que nos confronta e que nos transforma, Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó
ó vem Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus. Amém, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela noite de hoje. Obrigado, Pai Santo, pelo culto que o Senhor nos deu a oportunidade de oferecer a Ti. Que o Senhor nos capacite para sermos cada vez mais igreja, para termos e para conservarmos cada vez mais a comunhão, conservarmos, Senhor, a unidade do Espírito que o Senhor, ó Cristo, conquistou para a gente naquela cruz. Nos capacite para que nós possamos ver a Tua igreja como a nossa glória, como a esperança da nossa existência. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, meus irmãos, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus hoje e para todo o sempre. Amém? Amém. Deus abençoe grandemente sua vida. Te dê uma semana abençoada, tá? Não saia daqui sem dar alguns apertos de mão, sem desejar a paz de Cristo. Vá na paz. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho.